Cara, tô zoadaço. Eu tomei aquele Naldecon entorpecente da madrugada, sabe? Aham, Naldecon noite. aham. Aquele Acordei e que. parecia que eu tava num lodo interno. Mas eu já acendi a minha vela pro Santo Agripino. Agripino, tá bom. Fala galera, eu sou o Tarso do canal Consciência do Presente e mais uma vez hoje aqui eu tô com o Marcos Murakami para a parte 2 da nossa saga. Na última entrevista a gente falou sobre ufologia e eu prometi para vocês dar uma continuidade falando sobre enneagrama. O Marcos, mais uma vez, que é arquiteto e fundador, diretor-presidente da casa do Instituto Eternal Key, lá de Santana, onde ele ministra cursos de Feng Shui, cosmologia chinesa e enneagrama também, entre outros cursos como ufologia. O ufologia tem um nome específico, né, A gente Murakami? chama, é um nome poético, é ancestralidade cosmogônica. Mas, Ancestralidade cosmogônica. mas assim, é um curso de ufologia, a gente tenta falar sobre os aspectos fenomenológicos e espiritualistas da ufologia em geral. Mas tudo bem, sem problemas com relação ao nome. É um nome mais poético apenas. Mais poético e acho que dá um livro, hein? Esse nome. De poesia, viu? Ô, cara. E então a gente está aqui hoje para falar sobre enneagrama com vocês. Ah, parece que ainda não. Você não abriu turmas para esse ano, né, Marcos? Isso, nós vamos já. O curso está agendado, eu vou até mexer nesse material nas próximas semanas, mas o curso está agendado para abril. Eu não sei especificamente qual final de semana de abril, Aham. mas é um evento que nós estamos abrindo sim. Todo ano nós temos pelo menos uma ou duas turmas de Enneagrama básico, né? O primeiro módulo, né? Uhum. E esse ano a gente começa em abril. Sim. Então, antes de da gente começar essa entrevista, esse bate-papo sobre enneagrama, eu vou fazer uma introdução aqui sobre a minha experiência com enneagrama. Eu fiz o curso com o Marcos Murakami, acho que todas as fases, acho que foram 2 anos de curso aí, né? E realmente é uma experiência única, porque o enneagrama ele traz para a gente uma ferramenta meio inédita aí, meio diferente de autoobservação. Para mim, tipo, fazendo esse link com o nosso último papo, Marcos, me parece, e acho que a gente vai entrar nisso durante o nosso bate-papo, para mim ele teve uma ligação direta com ufologia. Porque me parece, existe aí uma ancestralidade nisso de alguma forma. Você vai, ao longo, quanto mais você estuda, mais você vai se tocando nisso. Que parece que, apesar de ser um instrumento interessante de autoconhecimento, é algo que nós herdamos de algum ponto da história. Aconteceu alguma coisa lá atrás que trouxe a humanidade, aí, que moldou a humanidade dentro desses tipos, de alguma forma. Isso o Marcos vai falar com mais propriedade do que eu. Mas é interessante você colocar em prática esse estudo, porque não é ninguém lê Enneagrama para você, né, Marcos? Não tem esse papo de eu vou ler o seu Enneagrama. É um estudo muito pessoal, muito profundo, e e traz para você essa consciência de que você realmente tem uma característica específica, tem uma interface no mundo de alguma forma, mas ao mesmo tempo aquilo parece que é artificial de alguma forma, não é você. Tá preciso o que eu tô falando, Marcos? Interessante. Primeiramente, agradeço novamente o convite, né? A gente continuar essa parte 2 aí, falando especificamente sobre o Enneagrama. E fazendo esse trâmite, né? Essa passagem de um programa para o outro, nós temos que entender, muita gente conhece o Enneagrama, que é comum esse tipo de estudo sobre esse tipo de olhar atualmente, no presente, né? Essa questão mais psicológica e mais automotivacional, né? Você tem esse tipo de estudo, é um estudo muito específico de Enneagrama. A gente tem que entender que Enneagrama tem diversas escolas e maneiras de pensar o Enneagrama, não é somente um. Né? É a mesma coisa você falar do Feng Shui ou Feng Shui, né? Não é apenas uma escola, é um Certo. início, é um tema que você começa. E aí você tem uma infinidade de interpretações.
Uhum. E aí, nesse ponto de vista, no sentido ufológico da palavra, algumas pessoas podem se surpreender. Poxa, o cara tá viajando, né? Misturando alhos com bugalhos aí, e dizendo, Aliens com Bulgarians. exatamente, e tentando encaixar uma coisa na outra. É interessante, mesmo que a pessoa não considere esse tipo de abordagem, É. sobretudo desse ponto de vista mais pragmático, né, da maneira como o Enneagrama é conhecido hoje, no geral, mais ligado à questão da automotivação, né? Mas se você for colocar o Enneagrama num estudo que eu chamo de clássico, começado por Gurdjieff e Ouspensky, né, você tem, sem dúvida alguma, indícios, não é à toa que um dos livros de Gurdjieff chamava, era um estudo, um conto, né, uma metáfora, que ele falava como é que os seres humanos surgiram, né, e é muito interessante porque o ponto de vista é puramente, ou de uma forma muito direta, de maneira ufológica. Então, é um tipo de interpretação ufológica. Então, você consegue fazer essa ligação entre as máscaras, podemos dizer assim, enneagramáticas, ou a maneira que o homem funciona. Né? O Woodruff tinha muito esse chavão, que é o homem-máquina. Né? O homem-máquina é aquele que não entende que ele está numa prisão e ele vive eternamente, ou grande parte das experiências, né, de vida dele, achando que ele, entre aspas, é livre, só que é um livre distorcido, porque ele bate no peito e diz assim, eu sou assim e pronto, gosto de mim ou não, eu sou o original, e que o Enneagrama mostra que a gente é muito pouco original, a gente é muito mais automático. E às vezes me parece que esse automatismo ele teve uma função na história ancestral, aí liga com a sua pergunta, né? Até mesmo o surgimento do homem. Então você tem algumas evidências, ou pelo menos referenciais que você pode conectar, no sentido, vai colocar, ancestral e antropológico, esse estudo das máscaras. Há algumas condicionantes de não conhecimento de si, ou como o Gurdjieff gostava de chamar, de prisão, né? Ou de um sonho que às vezes se transforma em pesadelo, e que a gente se afasta da gente mesmo. Em outras palavras, o Enneagrama ele é um estudo. Nós temos que entender o seguinte, que o Enneagrama ele não é bem um estudo, acaba sendo, né, hoje em dia, mas o termo Enneagrama, de fato, ele é a imagem, né? Ele é exatamente aquela descrição visual, né, com um monte de traço e algumas vezes os números, né? É um diagrama, podemos dizer assim, em que você tem toda uma fundamentação de estudo pessoal, de autoconhecimento, e acabou chamando isso de Enneagrama. Mas a gente tem que entender que o Enneagrama, Enea, né, 9, gramos, traço, né, no caso 9 traços, 9 tendências, e é uma imagem, tal qual, por exemplo, você tem no Oriente, sobretudo na China, a imagem do Taiji Tsung, que é conhecido como Yang, né, e a gente fala assim, não, isso é a teoria do Yang. Não, a imagens tem um nome, Taiji Tsung, e toda a teoria por trás é uma teoria que a gente conhece como Yang. No caso do Enneagrama, o Enneagrama ela é o diagrama de representação de todo um estudo, que no caso de Gurdjieff e Ouspensky foi chamado de quarto caminho. Então, sim, é a maneira de você fundamentar todo um estudo pessoal, né, de identificar exatamente, uma coisa que é engraçada no Enneagrama é exatamente isso. O Enneagrama, ele te mostra, e às vezes na cara, né, engraçado isso, com alguns incômodos, quem você não é. Né? Então, ele desconstrói um pouco aquele mito do bate no peito, eu sou assim, pronto, eu sou original, e às vezes a gente consegue perceber que nós somos muito mais máquina, por isso a questão do homem-máquina, do que livres. Então você começa a entender um pouquinho por que a gente sofre, por que a gente entra tanto no automático, reage tanto a alguns estímulos de uma maneira mecânica, sejam estímulos do ponto de vista de choques mesmo da vida, né, do externo para o interno, mas por que a gente acaba moldando a nossa visão a um tipo de referencial de mundo que, na verdade, talvez nem seja o que está acontecendo realmente de fato, né? Na verdade, é uma relação muito mais ilusória do que fundamentada numa experiência, do que a experiência pessoal.
Então, nesse ponto de vista, eu diria que o Enneagrama ela uma grande ferramenta de autoconhecimento, sobretudo no que eu chamo de novos tempos, em que tanta coisa está mudando, tanta coisa está se mostrando, se desvelando para nós, sobretudo os nossos aspectos sensíveis, emocionais, empáticos, né? A relação intrapessoal, e principalmente no aspecto espiritualista, espiritual, que nós estamos percebendo que perceber e olhar o espírito e sentir o espírito não é apenas sentir o lado angelical com asas que nós temos, mas também, sobretudo, o nosso lado desafiador, o nosso lado, entre aspas, diabinho, né? As coisas não trabalhadas que vêm para cima, que sobem junto com esse autoconhecimento. Então, a ferramenta do Enneagrama tem essa função, podemos dizer assim. Mas me atendo um pouco mais nesse aspecto da ufologia, um pouco, antes de a gente entrar no Enneagrama. No livro do Gurdjieff lá, é o Relato de Beelzebub, seu neto, é isso? Exatamente. Isso você diz nos cursos, eu tentei ler esse livro, aliás, é impossível de ler. Ele é um livro gigante e uma linguagem bem complicada, né? Sim. Mas é um livro interessante porque ele conversa com esse neto numa nave, né? Não é isso? Exatamente. De onde o Gurdjieff tirou isso? O Gurdjieff, ele tem 3 livros que foram lançados de maneira póstuma, né? A gente tem que entender isso. Ele viu Star Wars, não? Pelo grupo dele na época. Então, esse material é um material que foi produzido depois. O primeiro livro é exatamente o livro Relatos de Beelzebub a seu neto, que fala um pouco da mitologia extraterrestre, né, sobre alegorias, no caso dele, uma linguagem bem difícil, bem chata. Ele escrevia muito mal, na verdade. E o que os discípulos fizeram por ele, enfim, como legado, é traduzir esse material que ele escrevia de uma forma meio tosca até, sob o ponto de vista um pouco mais acadêmico, um pouco mais fluido. Eram pessoas muito inteligentes, né, os discípulos, catedráticos, pessoas que atendiam as mais variadas gamas da sociedade, principalmente de pesquisadores espiritualistas e também de universitários, enfim, eram livre-docentes, tem bastante estudiosos que acabaram gostando do Enneagrama pela aura que o Gurdjieff tinha, né, nessa referência. Então, o primeiro livro foi Relatos de Beelzebub, seu neto, que falava exatamente isso que você comentou, quer dizer, é o Beelzebub, supostamente um extraterrestre, que conta a seu neto as várias idas e vindas dele nesse planetinha azul que foi chamado, né, que ele se referia à Terra, e como é que o ser humano surgiu e também como ele surgiu de uma forma aprisionada, ou seja, ele era um escravo de outros seres, né? Então isso é uma coisa interessante do ponto de vista de ligar o estudo enneagramático à consideração fenomenológica ou ufológica, né? Então é muito, muito forte essa condição, em que o ser humano ele foi feito para ele não saber quem ele é, ele foi feito para atender funções específicas de outros seres. Né? Mas daí eu vou ter que te interromper para te perguntar uma coisa, não tem jeito. Ele tirou essa referência da onde? Porque ele era um cara morava numa vila, né? Ele era de origem mais humilde, não tinha acesso. Foi no começo do século, né? Começo do século XX. Não tinha acesso a nenhum tipo de informação desse tipo. Você acha que ele tirou isso da onde, Marcos? Se você for pensar, quando você tem o segundo livro dele é um livro bem interessante, que basicamente o que ele chama, o livro dele chama-se Encontro com Homens Notáveis, né? É o segundo livro dele, que depois até virou um filme né, dirigido pelo grande Peter Brook, né? Que ele também dirigiu Mahabharata. Filme incrível. Nesse livro, no filme também, ele conta a história de como foi a iniciação dele, como foi o processo de aprendizado, que ele chama de despertar dele. E ele foi uma pessoa, desde criança, muito, muito curiosa, segundo ele, né? Ele é um armênio russo, né? Na virada do século. Né? Então, você tem toda uma gama de referências aí dele. E ele era uma pessoa... Vamos colocar assim, né? O pai dele era um artesão, né?
Então ele não era assim de uma gama rica, podemos dizer assim, né? Ele não era da elite, mas ele estudou em colégios que tinham essa possibilidade de ele estudar, de ele pelo menos transitar pelo meio acadêmico, de poetas. E naquela época era muito interessante, porque estava fervilhando na passagem do século, né? Aham, Do século XIX para o século XX, estava fervilhando tanto a ciência quanto a espiritualidade. Então, você certo. tinha os grandes grupos místicos esotéricos da época, né? Como a própria maçonaria, né, a própria Rosa Cruz, a própria teosofia com a viagem de Madame Blavatsky, né, Sim. voltando do Oriente. Então, tudo isso estava fervilhando, podemos dizer assim. E nessa relação, as próprias pessoas que na Europa tinham essa fundamentação, né, poetas, estudiosos, assim, a maioria deles, ou grande parte deles, participavam desses grupos místicos, né? Vinculando, perdão, vinculando muito essa questão de todo o encantamento da ciência, né? A ciência como um novo século que se abria, a ciência abrindo o horizonte dos homens para as coisas que tinham vindo, que viriam por aí, Aham, junto com essa parte da espiritualidade mística do Oriente. Então você tinha as duas relações muito fortes. E, naquela época, podemos dizer, claro que eu tô até pelo material que eu tenho, me parece que ele estava exatamente nesse. Ele não era de uma família muito rica, mas ele estava nesse meio. E ele era uma pessoa muito curiosa, o Rudger, né, o Ivanovich, né, Georg aham, Ivanovich. Ele era um menino muito curioso e foi crescendo essa curiosidade de quem somos, por que sofremos, porque, enfim, aquelas questões clássicas da humanidade que nós temos, sim. todos nós temos, né? Quem Aham, somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, ele foi a grande viagem da vida dele foi essa, no momento que ele falou assim, olha, ele começa a pesquisar com filósofos, começa a pesquisar junto aos professores dele, alguns grupos místicos espiritualistas daquela região, né, sim. da região, até o momento que ele consegue sair da Rússia, podemos dizer assim, no primeiro momento, Uhum, aí vai para a Europa, e ele faz até chegar mais ou menos na região do Oriente Médio. Quando ele fica encantado, né, com alguns livros. Na verdade, ele formou um grupinho de pesquisadores sim. que eram desbravadores. E esses desbravadores eram desbravadores assim, que ele foi pegando na caminhada e até o momento que ele chegou em mãos um livro, supostamente, nada de pergaminhos, vamos dizer assim, Aham, e tinha um desenho de um diagrama que era o diagrama do Enneagrama, né? Mas não se falava nada. Dizia, a única coisa é que supostamente essa origem vinha da antiga Babilônia, até de assuntos, até de mundos muito anteriores ao que nós conhecíamos, o que eles conheciam na época, né? da história, né? A história anterior Aham, do homem, né? Dos centros de conhecimento que se perderam, uhum, mas supostamente esse local era o local que era chamado, era uma escola iniciática que era chamada de Sarmung. E quando ele ficou sabendo disso, ele e o grupo ele falou, descobriu o local, eu preciso chegar nesse local, aham, nessa região mais ou menos Oriente Médio, não se fala muito no deserto, e a busca dele até onde se sabe foi ele chegar nesse local. Obviamente, ele ficou pouco tempo no local, ele ficou, se não me engano, alguns meses nesse local, depois ele continuou a caminhada. Mas aham, ao longo dessa caminhada, dessa jornada, que Campbell podia até chamar de jornada do herói, né? aham, Ele foi passando por vários mestres, por isso encontro com homens notáveis, até chegar nesse local, depois ele continuou, que foi a Sarmung. Então, supostamente, em Sarmung, ele conheceu toda essa teoria que é chamada de quatro caminhos, a partir desse diagrama que é o Enneagrama, ele foi iniciado, ele aprendeu uma série de processos, aprendeu realmente que o homem não é livre, que o homem dificilmente se conhece, e que o quarto caminho é uma maneira de você, ou pelo menos a relação do Enneagrama, é uma das ferramentas ancestrais que o homem tinha, que ligava corpo ao espírito e as emoções e a razão, estabelecendo um canal de alinhamento. Eu sempre falava essa questão de alinhamento, né? uhum, Para que o homem
ele não que o homem, para que o homem seja livre e seja feliz, não é essa relação pragmática ou utilitarista que nós temos hoje. Sim. É que o homem seja um canal de si mesmo na sua mais forte e autêntica potência, né? Bacana. Então é muito interessante desse ponto de vista o que era essa noção de Enneagrama para Gurdjieff, que depois que ele saiu, ele fez toda essa rota no Oriente, chegando ao Oriente Médio, ele voltou para a Europa. Né? Ele voltou para a Europa e trazendo os conhecimentos. Época, no início ainda, né, nas primeiras décadas do século XX, e é muito interessante que a primeira escola que se tem notícia que ele abriu oficialmente foi na França e foi na região de Fontainebleau. Né? É o instituto dele, é uma salinha no alto, né, de uma salinha pequena, e ele chamou algumas pessoas. Em cima de uma padaria. É, quase isso, né? Aquela coisa, né? Uma esfirraria, né? Hoje seria isso, mas, né? E aí ele abriu esse instituto do ser humano integral, que ele chamava, e ele começou a dar aulas falando sobre esse Enneagrama, convidando pessoas, né? E naquela época, naquele fervor místico, esotérico, científico, muitas pessoas começaram a participar das palestras, dos eventos que ele criava, falando sobre esses temas, e começou a atrair pensadores da época. Inclusive esse que talvez tenha sido um discípulo primordial, não que seja o mais importante, não que seja aquele que ficou todo o tempo com ele, que não foi, mas aquele que deu o boom, que a gente pode... né, que foi esse discípulo que trouxe, que fez a tradução, podemos dizer assim, desse material. Ele já era um escritor famoso, né, o Ouspensky, razoavelmente famoso no escopo dele, de trabalho, e ele foi encantado com o trabalho de Gurdjieff e falou assim, não, vamos bancar isso, eu te ajudo a abrir escola, e ele acabou sendo meio que um braço direito, um tradutor intérprete dos pensamentos de Gurdjieff, que não era muito bom, no sentido, ele não escrevia muito bem o Gurdjieff. Então, ele acabou sendo, não é à toa que os dois livros de Ouspensky sobre o que é o Quarto Caminho é muito mais interessante, né? Até mesmo o Quarto Caminho, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, são os dois livros interessantes para quem quiser conhecer o Enneagrama, que eu acabo chamando, acabo fazendo uma separação entre o Enneagrama tradicional, antigo, do Enneagrama que nós temos hoje. Eu chamo de Enneagrama clássico, esse Enneagrama de Gurdjieff ou Ouspensky, né? Que interessante, não tem nada a ver com o perfil enneagramático psicológico. Não tem a pessoa não é um tipo 5, um tipo 2, um tipo, aliás, que geralmente se vê. Aliás, já vou fazer um gancho nisso, para a gente entrar no Enneagrama em si. Né? A gente eu vou lançar um desafio aqui para o Marcos, eu falei no começo, antes de começar a gravação, o desafio dos 9 minutos. São 9 tipos enneagramáticos, 9 minutos, 1 minuto para cada tipo. Vamos entrar nisso? Quais são as máscaras? Uns chamam de máscaras, outros de tipos enneagramáticos, né? Marcos, dá para você dar uma pincelada nisso para a gente? Vamos lá. Antes disso, então eu vou demorar um pouquinho mais do que 9 minutos. Tá bom. Não, 9 minutos é quando começar a falar das máscaras. Na verdade é o seguinte, a gente tem que entender que, como eu disse na questão anterior, você pode separar hoje o Enneagrama em duas linhas de pensamento bem claras, bem até 3, podemos dizer assim. Certo. Uma delas é o Enneagrama clássico, que é o pensamento de Gurdjieff ou Ouspensky, sobretudo, né, que ele não trabalha com as máscaras enneagramáticas como a gente conhece, a maioria das pessoas conhecem hoje. Tá? É uma outra maneira, uma maneira até bem diferente, a gente pode dizer assim. Ele estuda mais o aspecto de causa e efeito das coisas no mundo, alinhando com o sistema do corpo, emoção e pensamento. Então, é uma outra maneira de pensar. Você tem um aspecto mais cosmogônico de criação do mundo, inserindo as relações de alinhamento pessoal. Agora, o que eu chamo de enneagrama contemporâneo ou moderno, ele é um enneagrama, aí sim, mais da linha psicológica, psicoemocional, né? Que começou, é engraçado, né? Você falar isso, porque esse Gurdjieff começou na Europa, podemos dizer assim, né? No Oriente Médio para a Europa, na virada do século XIX para o século XX, na relação do enneagrama moderno, você tem essa relação na América Latina, né? Você tem
o Ichazo, né, o Ichazo, o Naranjo, que são outros pensadores mais na linha da psicanálise, né, psiquiatria no primeiro momento, depois psicanálise. Eles eram psiquiatras? O Oscar Ichazo, ele era médico, ele era psiquiatra. E ele, segundo consta a história, ele foi a segunda pessoa, fora o Gurdjieff, que, segundo se sabe, ele aprendeu com um professor que também era de Sarmung. Porque ninguém sabe se Sarmung existe ou não existe, a não ser pelo Gurdjieff e também, nesse caso, pelo Oscar Ichazo. Só que ele moldou, ele criou um enneagrama diferente, que depois, junto com o Naranjo, nessa parte mais... o Naranjo, ele era psiquiatra, né? Eles tinham esse estudo muito forte, também trabalhava com Gestalt, se não me engano. Eles tinham essa relação muito forte de trabalhos práticos. Olha, você tem pessoas em crise aqui, tratamentos, aqueles tratamentos complicados da época, né, de pessoas que tinham problemas psicológicos gravíssimos e não conseguiam sair desses problemas. E aí, eles criaram, vamos colocar eles, os dois, né, um inspirando o outro, mas depois fez um caminho mais autônomo, nessa linha mais psicoemocional do enneagrama. Aí nós temos as máscaras que muitas vezes as pessoas conhecem desse jeito. A máscara 1, a máscara 9, cada um tem um tipo de estudo nessa referência. A partir disso, isso chegou para alguns estudiosos também na linha psicológica, né, a psicanalítica, que, por exemplo, vou falar o nome, né, que é a Ellen Palmer, que levou esse material para a parte da academia, né, não necessariamente aceito de uma forma direta, mas ela fazia cursos, ministrava eventos como complemento à faculdade, Stanford, no caso, e isso explodiu. Foi aí que você teve o enneagrama, aqueles testes de enneagrama que o pessoal fazia, começou um pouco nessa linha psicológica. Como uma metodologia. Uma metodologia. O que isso aconteceu? O que aconteceu com isso? Isso foi incorporado à época dos anos 80, do boom da automotivação, né, da programação neurolinguística. E isso, uma coisa que começou como um facilitador temático para você chegar dentro de um tratamento específico de psicanálise, que seja, ou psicologia analítica, com a ferramenta do enneagrama, você facilitar alguns estudos, foi feito um recorte e criou-se uma metodologia que hoje a gente conhece em revistas ou em alguns cursos. Você faz uns testes e você é máscara tal. Né? Que aí você começa, é uma coisa que você tem um pouco de gringolar enneagramática, quando você transforma enneagrama em como vender o carro para uma pessoa de uma digital máscara. E horóscopo de revista Carícia. Aí é uma coisa que eu discordo um pouco, porque o enneagrama é muito mais do que simplesmente... É profundérrimo, né? É profundérrimo. É você chegar a algum efeito por um pensamento positivo, por uma indução de uma linguagem específica para a pessoa aceitar você melhor. Então, eu acho isso uma forçação de barra. Mas, tirando esse referencial... Por favor, pode falar. Não. Eu tô assim, o pessoal deve estar ávido para saber das máscaras, mas eu tenho ainda mais uma última perguntinha e te interrompendo já. Outro dia eu estava lendo o Osho, né? Eu gosto muito de ver, e tem um trecho não sei se era no livro de Semente Mostarda, que tem um ou dois, que foram os primeiros que eu li do Osho, que ele tem um trecho lá no meio do livro que ele fala que o mundo não é o mundo que nos oprime, nós construímos o mundo a partir de nossas personalidades. Né? Mais ou menos isso que ele fala. Ou seja, a gente reclama, puxa, mas é lógico que é todo mundo igual, Marcos. Pô, esse mundo força a gente a ter essas mesmas atitudes. O Osho fala o contrário. Não, são as nossas atitudes que fazem o mundo ser igual. Né? Isso eu lembrei do enneagrama na hora, que são os padrões, os moldes que a gente teima em repetir, que constrói essa realidade, né? Sim. É interessante essa questão, até você falar do nosso amigo Rajneesh, né, do Osho.
Sri Rajneesh. Que o Bhagavan, né? Bhagavan. Depois ficou resumido só para Osho. O Osho, ele era um grande admirador, ele era descarado admirador do Gurdjieff. Né? Você Não tem sabia alguns disso. livros, você tem um livro que talvez seja o livro mais esotérico do Osho, Dimensões Além do Conhecido, se não me engano, essa foi a tradução em português, que é uma palestra que ele deu falando sobre os estudiosos da época dele, né, que ele se formou. E o que ele fala bem do Gurdjieff é uma coisa muito engraçada. Ele fala que o Gurdjieff foi um cara que teve, vamos dizer, culhões, né, para fazer essa caminhada, chegar a algumas conclusões e simplesmente absorver de mestres a sabedoria. E, ao mesmo tempo, ele entra em choque, critica descaradamente o Krishnamurti, dizendo que o Krishnamurti ele chegou a algumas conclusões por covardia e não por sabedoria. Claro que isso é uma relação de choque entre eles. Né? Chamou pro Mas é pau, interessante, né? nesse ponto de vista enneagramático, voltando ao enneagrama, que como que a gente, pelo menos oferece no nosso instituto, né, o Eternal Chi, essa pesquisa. Nós começamos por uma metodologia, não vou dizer mais simples, mas mais singela, que é sem dúvida alguma esse lado do enneagrama psicoemocional, que são os traços, né? Traço, máscara, são sinônimos, ou tipos, de repente são essas três palavras que o pessoal usa mais: tipo, traço ou máscara, né? E nessa referência do enneagrama, nós começamos falando sobre esse enneagrama mais psicoemocional. Né? A pessoa começa a entender um pouco mais a sua máscara em particular. Não é um caminho, para algumas pessoas é um caminho muito direto, para outras é um caminho até um pouco tortuoso, né? Eu sempre brinco, sempre faço essa piada, mas nessa ironia você tem um fundo de verdade aí. Quando a gente ministra um evento e a gente começa a falar das máscaras, a gente não dá nenhuma... não faz nenhuma pergunta e resposta para a pessoa chegar, deu não sei quanto, então você é dessa máscara. Não, a pessoa tem que chegar à conclusão pessoal a partir da percepção dela. É o caminho próprio, né? Eu falo por mim mesmo. É uma autoobservação diária, não é num curso que você vai saber. O curso te dá as ferramentas e você vai aplicando, ou se observando, ou fazendo todas as ligações no dia a dia, porque, cara, é incrível como a gente, se a gente prestar atenção, isso é uma por experiência própria, se a gente prestar atenção, a gente começa a identificar realmente esses tipos reativos aí do dia a dia. Não, sem dúvida. E aí nós temos essa relação quando a gente fala das máscaras em geral, dá exemplos, até de uma forma, enfim, né, irônica, tal, às vezes, tal. Geralmente as pessoas sempre se lembram do pai, da mãe, da namorada, do marido, de um chefe, é clássico, né? Mas assim, tem muita dificuldade, muitas vezes, em chegar, não, acho que eu sou isso. Né? É muito engraçado. O protagonista fica de lado, né? Mas o mais engraçado começa a dar risada, mas quando chega alguma coisa parecida, a pessoa fica sério. Não, isso eu não sou. Eu sou bacana, eu sou legal. Então, assim, você tem essas coisas engraçadas. Aliás, a primeira reação é negar, né? Não sou isso. Até posso ser isso um pouquinho, mas essa parte aqui não. Marcos, vamos falar das máscaras? Vamos lá. Eu vou botar aqui 9 minutos, porque a gente vai encerrando mesmo, e depois eu vou fazer aí umas considerações finais. Mas, poxa, se puder dar pra gente essa ilustração de cada máscara aí, fazendo mais ou menos 1 minuto por máscara, começando a partir de já. Vamos lá. Quando falamos em máscara enneagramática, nós temos um número de 1 a 9, apenas uma relação descritiva. Obviamente, o que eu vou falar agora é uma coisa, é somente uma introdução, né? As máscaras são muito mais complexas e você tem movimentos muito dinâmicos, mas só com uma pequena introdução para a pessoa que está assistindo a gente, né? Vamos começar de 1 a 9, pelo 1 indo até o 9. A máscara 1, né? Nós podemos separar em 3 blocos esses números, tá? 8, 9 e 1 é um bloco, 2, 3 e 4 é um outro bloco, e 5, 6 e 7 é um outro bloco. Cada bloco nós chamamos nesse perfil do enneagrama psicoemocional moderno
ele tem uma tendência, a pessoa tem uma tendência a focar mais nos aspectos emocionais, mais no aspecto racional, ou mais no aspecto material, mas físico, mas muita gente chama de instintivo, para tentar se proteger das dores e dos choques com o mundo. Então, qual é a função de uma máscara enneagramática? Te proteger das dores. Tá? Então, ela tem uma função muito prática. Né? Então, ele tangencia um pouco essa noção do ego, né? Que é gerar um certo costume de funcionamento interno, de você saber o que é bom e o que é ruim para você. Por um lado, isso não tem problema nenhum. O problema é exatamente quando a gente se acostuma e acha que a máscara é a gente. Né? Então, começando pela máscara 1, né? A máscara 1 faz parte de um grupo que nós chamamos de instintivo. Então, a fundamentação dessa máscara 1 é a organização. Né? Ela é uma máscara que se baseia muito na visão de mundo de que ela vai ser mais feliz se ela for mais correta, se ela for certinha. Né? É por isso que a gente chama essa máscara de certinho irritadiço. Porque a fundamentação e a necessidade, ele acredita que ele controlando as situações ou as pessoas e ela mesma, ela será mais feliz e sentirá menos dor. Que não é verdade. Né? Então, essa é a parte complicada. Então, quando ela não consegue, quando a máscara cola, né? Quando ela não consegue estar íntegra, o que tem de acontecer? O controle e a raiva. Sim. Cobrança. Então, ela sofre porque ela tenta controlar as situações para não sofrer e sofre mais. Certo. E aí, qual que é o caminho inverso dessa máscara para trazer um pouco mais de sabedoria e sofrer menos e se alinhar com essa harmonia interna, podemos colocar assim? É a questão de serenidade, né? Lembrar que o caminho dela é um dos caminhos dessa máscara, é um dos caminhos que pode ser, mas não é o único caminho. Né? Então, lembrar sempre dessa referência. A máscara 2 é uma máscara, entramos num outro grupo agora, que é um grupo emocional. 2, 3 e 4 é emocional, então o foco da interpretação, portanto, a interpretação das informações que vem de fora e a defesa dela é de cunho emocional, mais de cunho emocional. Então o 2 é o famoso, nós chamamos de famoso amoroso orgulhoso, né? É uma máscara que quando está muito bem, é doação, para as igrejas deve ser a máscara... Pausa para a Sirene. Desculpa. Vamos lá. A tosse é Sirene. Ok. Aproveitou uma coisa na outra, né? Exatamente. Isso é de uma máscara, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Voltando então à máscara 2, é uma máscara muito, muito abnegada, muito doadora, é aquela que nega a si para ajudar os outros. Então, assim, religiosamente é uma máscara extraordinária, né? Porque é uma máscara que nega a si para dar para os outros. Só que tem um porém aí nessa máscara, que é uma máscara que, na verdade, por que é o orgulho? Porque ela acha que ela está melhor que as outras pessoas. Sim. Então, ela sempre está achando que ela precisa cuidar dos outros. E, na verdade, qual que é a manipulação dessa máscara? Ela faz alguma coisa para receber em troca. Ou seja, ela é amorosa para receber amor. E aí, esse é o aspecto da ilusão dessa máscara. Quando entra nesse limbo, nessa máquina que faz com que a pessoa faça um monte de coisa para ela, sem conseguir olhar para ela tá um trapo, né, ambulante muitas vezes, e diz que está tudo bem. E aí ela começa a sofrer porque as pessoas não agradecem ela ou não ligam para ela da forma que ela liga. Então você tem esse distanciamento entre pessoa e realidade, né, no sentido de divisão de mundo. E aí, nesse ponto, o trabalho de reconstrução dessa máscara é exatamente entender quais são as suas prioridades. Né? Entender esse referencial interno, que é um referencial interno da verdadeira humildade. A verdadeira humildade não é a humildade de eu me negar e dar para o outro, mas realmente eu entender que eu me olho e faço com o outro, pelo menos eu olho primeiro para mim. Né? Não uso com essa manipulação externa e interna. Né? O 3, nós falamos que essa máscara é uma máscara que costuma ser muito valorizada nos tempos atuais, sobretudo na parte empresarial, que é uma máscara que nós chamamos de performático, né?
mascarado, que é aquele tipo de máscara que o foco ele é a produtividade. Então é o conceito clássico do winners e losers. Óbvio, ele vai ser o winner, né? É o conceito clássico do americano produtivo, é aquele que faz, é o engajado na empresa, é aquele que está sempre fazendo cursos de automotivação, é aquele que agrega, busca agregar valores, e esses valores acabam se tornando identidade dele. Então esse é o aspecto que é o calcanhar de Aquiles dessa máscara. Por um lado, é uma máscara que faz acontecer, se alguma coisa, né, tem limão, faz uma limonada, aquela coisa toda, muito bacana, muito proativo. Só que o outro é a pessoa que acaba tendo problemas com relação à mentira e ilusão. Ele acaba acreditando em algumas identidades ou imaginações que ele atribui como o vencedor, o ideal, aquele que faz acontecer, né, o próspero, e de repente a pessoa se pega nessa identidade e acaba se separando dele. Então ele não sabe mais quem ele é. Então esse é o calcanhar de Aquiles. Então um ponto do calcanhar de Aquiles é a mentira. Ele tem que mentir para continuar tendo essa referência dele como uma referência de uma pessoa produtiva, uma pessoa vencedora. E às vezes o trabalho interno dele é exatamente entender as causas e efeitos. Quem você é realmente? Será que você precisa de agregar tanto valor para que as pessoas gostem de você? De repente, você se mostrar como um pouco como você é mesmo, de repente você consegue ser mais verdadeiro, né? E ficar mais em paz com isso, né? Uhum. O 4, por um outro lado, o último das máscaras enneagramáticas emocionais, ele é o que nós chamamos de o sofredor original. É aquele que ele absorve as referências internas. É o cara que diz, nossa, eu sou sensível demais, né? Eu percebo coisas no ar, eu percebo muito antes, problemas que estão acontecendo com o mundo. Geralmente é aqueles casos, as pessoas que vão dizer, não, olha, para você está sentindo bem, eu estou vendo que você não está. Ele é um grande leitor energético das pessoas, junto com 2 também, né? Uhum. Mas ele tem uma coisa que é muito desafiadora quando está num ponto desequilibrado, que é a angústia, é o sofrimento. Ele é uma pessoa né, muito focada na melancolia. Aí que está essa questão dela. Ela não consegue estar no presente. Ela sempre se refere a ela no passado. O passado estava melhor? Não estava melhor, mas ela se vê ao passado, né, ou o futuro. Quando chegar lá, quando superar, geralmente é a pessoa que diz assim, eu preciso limpar os meus karmas, eu estou aqui para limpar, sempre limpando karma, sempre limpando processos, e quanto mais limpa, mais tem coisa para eu tirar, né? Então esse 4, essa melancolia do 4, que nós chamamos, algumas pessoas chamam de inveja, assim, porque ele sempre olha o mundo e o mundo está melhor, mais brilhante que ele. Né? Só que para se manter original, eu falo assim, eu prefiro ficar com o meu sofrimento do que ficar igual ao mundo caótico. Entregar a esse caos. Esse caos, exatamente. Mas também ele fala o seguinte, como eu posso ser feliz no mundo de hoje? Então eu não sou feliz até o mundo se tornar feliz. Então fica aquele dilema, né? Entre futuro, passado e não presente. E é exatamente essa condição que o 4 tem que entender. Estar no presente. Aprender a focar no presente, no ponto de vista de entender que as pequenas coisas cotidianas são tão importantes quanto as grandes coisas e as coisas idealizadas que ele coloca, até mais, porque o idealismo é uma coisa complicada, né? Entramos agora nas máscaras 5, 6 e 7, que são as máscaras, vamos dizer, racionais, né? O 5, a máscara 5 é a máscara que, no sentido mais genérico da palavra é a máscara do gênio, né? É a do inteligentão, do CDF, né? É uma máscara muito inteligente, muito focado no pensamento, como as coisas funcionam, na interligação de uma coisa com a outra, nos conceitos, nas ideias, no mundo intelectual, racional, no mundo das ideias. Então é uma pessoa que é descrita como sendo muito inteligente, um raciocínio apuradíssimo, uma rapidez de conexões absurda, mas ele acaba usando, se não tomar cuidado, isso para se distanciar do mundo. Então é aquela pessoa que se isola do mundo e se vê como um cientista do mundo. Né? Então o controle dele é olhar por cima sempre a coisa. Né? O mundo são um monte de ratinhos batendo um no outro, né? Meio perdidos. Desculpa. E... Peraí. Fala.
perdidos, É. e ele é o cientista que consegue atribuir valores, atribuir escalas, entender caminhos. Então, você tem esse lado dos 5 que acaba se isolando e ficando numa zona de conforto do mundo das ideias. Né? Então, é uma coisa muito complicada. Ele acaba perdendo muito mais a interação com as pessoas e com o mundo, com essa postura realmente extremamente controladora no sentido racional da palavra, né? Então, e o trabalho dele é o contrário, de repente, de integração. Ele consegue, porque ele é uma pessoa que acaba sendo líder das pessoas, orientando pessoas. Ele consegue fazer isso de uma forma autêntica, próxima às pessoas, ou afastando as pessoas. Aquela pessoa aquele professor que fala, ninguém entende nem o palavreado dele, a linguagem dele, né? Então, o aprendizado é essa questão da aproximação, né? E lidar com essa aproximação, interação com o mundo, né? Sim. O 6, por um outro lado, nós chamamos o 6, o 5 eu não tinha falado o nome, né? Ele é o avarento solitário pensador, tem tudo a ver. E o 6 é o que nós chamamos de medroso ambivalente. Medroso ambivalente. Né? Ele é ambivalente porque ele tem medo de tudo. Ele nem sabe porque ele tem o medo do medo. Né? Ele não consegue descrever. Ele também é da máscara racional, né, do grupo racional, só que ele é tomado pela ansiedade e pelo temor do que podem acontecer. Então ele está sempre se precavendo. Então, entre a dupla relação entre liberdade e segurança, ele sempre vai buscar segurança. Ele sempre vai primeiro fundamentar a segurança para tentar fundamentar a liberdade. Qual é o problema dessa máscara quando ela está um pouco desequilibrada? É o temor. Ele é engolido pelos processos de medo e de receio, então ele fica travado. Então, a gente fala que uma máscara 6 é aquela pessoa que é tomado pelo medo, e não é aquele medo, ele vivencia o medo. Né? Alguma coisa pode acontecer, ele já viu a pior condição que poderia acontecer para ele, e ele nem saiu do lugar ainda. Não vai dar certo, já está tudo errado, e ele acaba travando, e tudo para ele acaba sendo um conflito, um medo, uma ameaça, um inimigo. Então isso é uma coisa complicada. E o desafio dele, de repente, é experienciar essa questão da coragem da própria vida. Não é a coragem de choque com o mundo, mas de se abrir para o mundo. Né? Tem um pouco do brio do ponto de vista de se abrir e experienciar o mundo tal qual ele é, com alguns problemas, desafios e algumas ameaças, mas também aprender a abrir mão um pouco da zona de conforto e das crises internas, do que poderá vir a acontecer. A vida é uma caminhada contínua e sem fim. Né? Essa é uma relação interessante. O 7, por exemplo, que é o último do grupo racional, similar ao 5 e ao 6, trabalha também com essa questão do conceito, da ideia, da razão. Só que, diferentemente, o 5 se fecha pelo pensamento dele. Né? Inteligente, pensador, filósofo, acaba se fechando. O 6, ele tenta se proteger das ameaças do mundo. Então, ele lê 20 livros, faz 20 cursos para tentar se sentir menos medo. Quanto mais faz, mais medo fica. E o 7 é o contrário. Ele fala assim, não, o mundo é para ser vivido. Né? Eu preciso lidar com o mundo é esse, é o famoso carpe diem. Né? Aproveitar o dia. Então, qual é a negação desse 7 quando está desequilibrado? Ele diz que está tudo bem, está sempre fazendo coisas para ele não sofrer. Então, ele é uma pessoa que não consegue parar. Ele está num pico de ansiedade, tentando fazer coisas. Vou subir o Everest agora. Agora eu vou fazer uma trilha pela Chapada Diamantina. Né? Ou seja, ele está sempre fazendo coisas, porque quando ele para, ele percebe que ele precisa se trabalhar. E isso dói, isso é difícil, ele sofre. Então ele não quer sofrer, então ele nega o sofrimento, né? E acaba acelerando processos de vida, como catarses, festas, é o famoso vamos fazer, está sempre, né, supostamente com um bom humor, tirando sarro dos outros, mas internamente você tem uma pessoa que quando ele para, ele sofre, então ele precisa estar sempre no 220, sempre com uma Red Bull na mão, né, para ter essa energia sempre vigorosa. Então, esse é o desafio dele. Aprender, de repente, a estabelecer ritmo.
que é literalmente o quê? Ter essa capacidade de equilíbrio para não se perder nessas intensidades que às vezes não levam a nada. Né? Esse equilíbrio de viver, inclusive experienciar a dor, entender que a dor tem uma função, a função de aprendizado, de coerência, entender, a valorizar coisas que realmente são importantes. Né? Legal, Aí voltamos, o 8 e o 9, ao grupo do 1 também, que é o grupo instintivo, físico instintivo. O 8 é o que nós chamamos de da máscara talvez mais vigorosa do ponto de vista de energia. Né? Todas têm essa característica de uma forma ou de outra, mas o 8 nós chamamos de o patrão, né? Ele é aquele que tem uma capacidade de fazer acontecer como poucas máscaras. Só que qual é o calcanhar de Aquiles quando ele está desequilibrado? Ele usa um pouco do que nós chamamos de força, né? Ele passa por cima das pessoas. Por isso que essa questão do papel passa por cima das pessoas. Não respeita muitas vezes os sentimentos ou emoções alheias. É uma pessoa que faz acontecer pela força, pelo trator. Ele acaba sendo um trator. Ele é agressivo, ele é egoísta, ele acaba se tornando meio que quase um mafioso, né? Se tá comigo, tá com Deus, se não tá, é inimigo, precisa ser destruído, né? Porque quando ele sente medo, como ele se protege desse medo? Não é fingindo de morto, é o quê? Indo para ataque. Então, qual é o problema? Qual é a questão a ser trabalhada dessa máscara quando, nesses novos tempos? É essa reatividade. Então, todas as máscaras são reativas de alguma maneira, mas o 8 tem que ficar muito reativo. Porque ele acha que todo mundo está contra ele, e tudo é uma ameaça. Então, ele parte para cima das pessoas. Com qualquer estímulo. Ei, você está bem? Por que você está falando isso? Né? O que você quer de mim? Né? Você está querendo passar o tapete, puxar o tapete, é isso? Passar por cima de mim? Ele já vai para a briga. Então, essa é a questão que o 8 tem que entender. Entender a trabalhar essa questão da amorosidade. De que as pessoas não são necessariamente uma pessoa que discorda de você, não é seu inimigo necessariamente. Ela só tem um ponto de vista diferente, numa primeira instância. Então, entender e de não fazer essas barganhas de manipulação para chegar a lideranças, para derrubar uma pessoa, entender que cada um está trazendo, tem uma jornada muito particular de medos, de receios, inclusive ele não é o único que tem essa questão, as pessoas não estão contra ele, então ele precisa derrubá-los. Né? Então é essa referência, uma referência mais de harmonia interna e amorosidade externa. Certo. E chegamos no 9, né? Que o 9 também da zona instintiva, do grupo instintivo, é o cara, nós chamamos de pacífico protelador boa gente, né? É o cara que se finge de morto. Eu sempre gosto de colocar essa ideia. É o cara que ele nega o problema. Então, qual que é o ponto da questão? Ele é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa muito diplomática, é uma pessoa que consegue conciliar pessoas e processos externos, é um grande diplomata, né? Mas ele tem um desafio muito grande de colocar o ponto de vista dele de uma forma coerente. É uma pessoa que diz que todo mundo, o que eu consigo ver das partes, todo mundo está correto, né? Então, é uma pessoa que acaba se auto-sabotando, né? E se diluindo no entorno do que se impor no entorno, ou se pelo menos colocar o ponto de vista dele. Então, ele é uma máscara que tem essa característica de servir como um ser que se dilui, né? Ele acaba sendo meio um camaleão. Né? A gente sempre brinca que ele acaba, muitas vezes, concordando com quem está do lado. Né? Então, esse é o desafio do 9. O 9 é entender ou lembrar-se dessa noção de liderança interna, não uma liderança de se colocar, né, como na ação no mundo, né, porque ele é uma pessoa que tende a se sabotar muito, ele tem sonhos muito altos, ele tem uma imaginação incrível, só que ele acha que a imaginação já é o suficiente para a coisa acontecer no mundo, e esquece que às vezes a realização, né, a coisa só acontece de fato quando você bota a mão na massa, né? Exatamente. Então, ele tem uma autossabotagem que é a preguiça. Depois eu faço, ele tem grandes ideias, mas ele tem pouca eficiência. Ele tem que lembrar-se de ser mais eficiente. Tá, então o que eu preciso fazer? Metodologia, ação, projeto. Não apenas a intenção. Ele tem intenções nobríssimas, mas falta uma força no sentido de ação no mundo e um engajamento num ponto de contraposição à preguiça e à letargia e à procrastinação, que é uma coisa que ele faz muito.
Essa né? máscara não tem nada a ver comigo. Essa máscara não sou. Como? Essa que menos bateu, essa máscara. Não, essa aí é a menos, né? É, bem que. Até estranho, né? Gerou um incômodo esquisito, mas eu acho que é estranho. Que menos incomodou, inclusive. Exatamente. Marcos, chegando aqui no final, lógico que não dá para você falar de máscaras enagramáticas em 9 minutos. Eu enganei vocês. Porque vocês estão percebendo que, por mais en passant que a gente haja em relação a esse assunto, não dá. Tem elementos aí que tem que ser ditos. Então você imagina um curso disso. O Marcos, assim que vocês tiverem a oportunidade, por favor, se inscrevam nesse curso. Dá para se inscrever pelo site, né? Dá sim, nós vamos nessa semana ainda postar a descrição do curso, até mesmo, se tudo bem para você, a gente vai colocar esse videozinho também, o Lógico. link para vocês saberem um pouquinho mais desse evento, e é um evento muito interessante, é um evento que você aprende ferramentas para trabalhar a partir dessas ferramentas um novo olhar. Então ele é um tipo de evento muito dinâmico, É. né, aberto às pessoas que apenas o único pré-requisito é que a pessoa seja aberta a conhecer uma informação nova, esteja aberta a trocar com as pessoas em volta sobretudo, se auto-observar, se auto-conhecer. E lembrar sempre que a função do Enneagrama não é você fazer com que você tenha mais sucesso, tenha mais prosperidade ou arranje a mulher ou o homem dos seus sonhos. Não, o Enneagrama é um autoconhecimento. É uma tentativa e uma ferramenta que eu acho muito interessante para a gente tentar sofrer menos, tentar viver de uma forma mais ética no mundo tão contraditório e tão desafiador como nós estamos vivendo. E, portanto, falando em ética, a maneira de você olhar, mudar, modificar, de repente, se for a questão, o seu olhar para com o mundo, sofrendo menos, interagindo mais, e depois, para dizer assim, né, sem ser pega, mas amando um pouquinho mais a si mesmo na interação com o mundo. Muito bacana, Marcos. Obrigado por você estar aqui mais uma vez, Valeu, doando seu tempo aqui para o nosso canal. bacana, bacana. E espero a gente vai ter muitos outros encontros ainda. A gente tem Legal. assunto, você tem muito assunto ainda para compartilhar. E é isso, gente. Obrigado aí pela presença de vocês também aqui online com a gente. E por favor, não se esqueçam de curtir, compartilhar o canal. Inscrevam-se, porque o canal depende de vocês para sobreviver. Hoje o YouTube está com uma regrinha meio complicada aí. E o canal tende a definhar se não tiver compartilhamentos, curtidas e inscrições. Então nos ajudem, por favor, para o canal Consciência do Presente continuar divulgando a melhor informação aí, a informação mais tentando passar a informação mais limpa possível, mais descompromissada possível, para a gente começar a refletir um pouco sobre a vida e sobre nós mesmos, ok? Legal, Obrigado, Marcos, mais uma vez. E legal, gente. é isso. Fui!